Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Boa tarde. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, começa a leitura de 1 Pedro. Sejam bem-vindos, meus amados. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Pastor Misael Pio, um abraço. Minha continência, Deus abençoe e ad sumos. Sejam bem-vindos, meus irmãos de São Paulo, de Manaus, de Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, aleluia, de Portugal, Estados Unidos. Muitos lugares estão assistindo, inclusive também Moçambique e Angola, os dois lugares da África que mais acessam a live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Começamos hoje mais um livro, e agora está ficando perto, parece que só faltam 8, está ficando bom o negócio, coisa boa, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos lá. Antes de começar a leitura, essa carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, porque Pedro foi morto em 67 ou 68, por decreto do imperador Nero, que mandou crucificá-lo. E Pedro, segundo a tradição, segundo Eusébio de Cesareia, pai da história eclesiástica, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele teria dito: não sou digno de morrer como meu mestre. Esse Pedro que se destacou em todo o ministério de Jesus. No momento de andar sobre as águas, ele andou, depois afundou. É o Pedro que emprestou o barco para Jesus e que disse: olha, eu pesquei a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei a rede. É o Pedro que disse: todos podem te negar menos eu, e acabou negando. É o Pedro que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e momentos depois ele disse: tu não vais morrer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar na tua vida, mas eu pedi ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Esse Pedro se torna o grande apóstolo Pedro, perdoado por Jesus em João 21. Fica preocupado com João, porque é como se ele dissesse assim: esse daí não te negou, e o Senhor está mandando eu apacentar as ovelhas, como é que eu vou ser o pastor se João e Tiago estão aí? E Jesus disse: que te interessa? Te escolhi, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia o potencial que Pedro tinha, e quando ele foi cheio do Espírito Santo, na primeira pregação vieram quase 3.000 almas, na segunda quase 5.000 almas. Esse é o Pedro cuja sombra, ao passar, dá a entender que curava. Esse é o Pedro que levantou o coxo à porta do templo. É o grande apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos por Jerusalém. Senhor Deus, abençoe a cidade de Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Traz paz, segurança, proteção sobre Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para quem a carta? A quem é direcionada a carta? Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram regiões, isso aqui não são cidades. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para todas as cidades que havia naquela região da Galácia. Quando ele escreve aos Coríntios, existia uma região chamada Corinto, e ali tinha várias cidades, certo? Então Paulo está
escrevendo para aquelas cidades da região. E Pedro, aqui, a sua carta é abrangente, ele escreve para várias regiões e não para uma cidade específica. Então é uma carta universal, não é uma carta direcionada a uma igreja, não é uma carta direcionada a um grupo pequeno ou a uma região somente, mas a essas regiões todas que hoje é onde está localizada a Turquia. Essas regiões ficam ali dentro da Turquia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, meu Deus, em santificação do Espírito com E maiúsculo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia. Santificação do Espírito, tá bem claro, né? Santificação do Espírito, tá fácil de entender. Agora, aspersão para a obediência, aspersão do sangue de Jesus Cristo, o que é isso? Meu Deus! Moisés, quando fez o pacto com o povo, ao pé do Monte Horebe, diz que ele pegou uma esponja, embebedou essa esponja em sangue do cordeiro, misturou ali com sangue, com água, e ele aspergiu sobre a multidão, lendo ali a lei, e o povo disse amém e amém. Pedro, sendo judeu, ele entende isso e fala que nós, como igreja, como sacerdotes da nova aliança, nós fomos chamados para aspergir o sangue de Cristo. Quando você prega, você está aspergindo o sangue de Jesus Cristo. Quando você dá testemunho, você está aspergindo o sangue de Jesus Cristo. Quando você está cultuando e louvando a Deus e atraindo pessoas para a igreja, para o templo, você está aspergindo o sangue de Jesus Cristo. A missão da igreja é espalhar sangue, aspergir sangue, purificar o mundo do pecado através do sangue do Cordeiro. Então a saudação dele é: vocês foram chamados para aspergir sangue de Jesus Cristo. É vocês que eu estou saudando e dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. A saudação do crente assembleano é a paz do Senhor. Mas outras igrejas dizem graça e paz. Gente, está tudo na Bíblia. Vamos parar de ser metódicos demais. A saudação é graça e paz. É paz seja convosco. É a paz do Senhor. O importante é saudar com paz, né? E não querer normatizar demais o que a Bíblia não normatiza. Vamos lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Antes de comentar o 3, eu queria voltar aqui, versículo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Essa doutrina da eleição, é uma doutrina que a eleição é em Cristo Jesus. Estou respondendo aqui um mistério. Eleição em Cristo. Eleitos, quando Paulo escreve aos Efésios, ele explica melhor isso, dizendo que nós somos eleitos em Cristo. Então, segundo a presciência, Deus, nós não somos calvinistas, então entendemos que Deus já sabia que o João Neres ia receber Jesus como Salvador, reconhecer, pela sua presciência, porque está dentro dos atributos de Deus, ele é onisciente, presciente. Ele sabia que Adão ia pecar pela sua presciência, mas ele deu a ele livre-arbítrio. Ele poderia pecar ou não pecar, mas pela sua presciência Deus já sabia que ele ia cair, e então a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o plano perfeito de Deus já estava traçado. Tá? E aqui ele
enaltece ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, aqui vem outra doutrina. No 2, a doutrina da eleição. Aqui no 3, a doutrina da regeneração. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Herança incorruptível e incontaminável, guardada nos céus para nós. Que herança gloriosa, né? Que herança maravilhosa, é a herança da salvação. Herança incorruptível, guardada nos céus para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, porque nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Herdeiro já é coisa demais, né? Herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. O que é que significa herdeiro e co-herdeiro? Significa que tudo que Jesus conquistou na cruz, como dizia um hino antigo, tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Somos herdeiros, nós herdamos essa incorruptibilidade. Pela fé, nós já herdamos a incorruptibilidade. Quando nós morrermos e ressuscitarmos, teremos um corpo incorruptível. É uma herança que nós recebemos através de Jesus Cristo. É uma esperança que não pode murchar e que está guardada nos céus para nós. Por isso nós queremos ir para o céu, né? Glória a Deus. Tem gente que quer ficar na terra, pode ficar por aí, que nós queremos ir para o céu. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar-se nesse último tempo. Ou seja, a salvação está bem próxima. Revelar no último, já prestes para se revelar no último tempo. Então, a salvação que ele fala é a segunda vinda de Cristo. Ele vai falar mais na frente, na outra epístola, 2 Pedro, sobre a segunda vinda de Jesus. 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Bem, se Pedro escreveu em 60, a perseguição estava começando, mas não estava ainda tão ruim como se tornou depois, tá? Principalmente depois do ano 100, onde os crentes foram entregues aos leões, aos tigres, queimados, pendurados. O próprio Nero, que já foi na era de Pedro, 68, onde executou Pedro, ele queimava os crentes nas estacas e passeava no jardim entre tochas acesas de cristãos. Mas a coisa ia piorar. E Pedro está sentindo isso. E ele manda que se alegrem. Porque aí importa que, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Ou seja, as coisas podem até piorar, mas se alegrem, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, que ele ache vocês vencedores, apesar dessa tentação, tribulação, perseguição que vocês vão passar, que vocês vençam em Cristo e com Cristo. Ao qual, não havendo visto, isso aqui é demais, porque Pedro sabe, eu vi, e eles que nem viram, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora,
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, ou seja, indizível, um gozo sobrenatural e glorioso. Eu o vi, eu toquei nele, mas vocês nem viram, e mesmo assim vocês o amam. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim? A salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, a Bíblia, o Antigo Testamento todo apontava para Jesus, apontava para o Cristo, desde o proto-evangelho. Que é o proto-evangelho? Proto-evangelho é Gênesis 3,15, quando Deus disse: de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento seguiu debaixo dessa promessa. E aí Jesus vem e cumpre essa palavra, nós alcançamos essa graça e Jesus, a Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Ele está solto ainda por um pouco de tempo para cumprir as Escrituras, mas em breve será preso para sempre e ele já está condenado. Em breve ele será preso e jogado no lago de fogo. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o mesmo, que estava neles, ou seja, o Espírito Santo estava neles, os profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Você entendeu? Ele sabe, Pedro sabe que os cristãos vão sofrer muito. Ele sabe aqui por revelação também que ele vai morrer martirizado. Que Jesus já tinha revelado isso a ele, né? Quando tu fores velho, Pedro, tu vais para um lugar que você não quer. E ali ele segue o ministério, seja meu pastor, vá até o fim. Mas quando você for velho, vão te levar para onde você não quer, ou seja, para a cruz. E ele está dizendo que os profetas já predisseram isso, do sofrimento, mas também da glória que Jesus ia receber. Ele está falando isso para que os crentes fortaleçam a sua fé e suportem até a morte, para que recebam o galardão. Aos quais foi revelado, aos quais os profetas, que para si mesmos, não para si mesmos, mas para nós, a igreja, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, os anjos queriam pregar, os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus deu essa missão para a igreja. A missão de pregar. Querigma, pregação. Koinonia, comunhão. E diaconia, serviço. É a tríplice missão da igreja. Querigma, pregação. Koinonia, comunhão. E diaconia, serviço. Essa é a missão da igreja. Os anjos queriam, mas Deus deu à igreja. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sábios e esperai interiormente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O apóstolo Pedro fala muito em Espírito Santo e fala muito aqui em regeneração e em santidade. Porque quem nos gera de novo, né? Quem gera o novo nascimento é o Espírito Santo. E aí ele manda que sejamos santos, como o Senhor é santo. E usa aqui uma expressão do Antigo Testamento. Porquanto está escrito, olha aí, ele cita aqui Levítico, sede santos,
porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos, passageiros na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Não foi a moeda mais cara do planeta, não foi o dólar, não foi a libra esterlina, né? Não foi o franco suíço, não foi nenhuma moeda desse planeta, não foi o euro lá da Europa, não foi com essas coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados com a moeda mais cara do universo: sangue. Sangue, sangue. Eu queria indicar para vocês um livro chamado Fator Melquisedeque. Esse livro, ele mostra que ao longo da história, as coisas aconteceram em todas as nações, sempre dando uma ideia do que a Bíblia iria ensinar. E em todas as culturas, por isso o nome do livro é Fator Melquisedeque. O livro começa dizendo algo sobre aqueles altares, aquele altar que Paulo viu lá ao Deus desconhecido, no Areópago, onde ele pregou, né? Ele viu em Éfeso esse altar ao Deus desconhecido, lá na Grécia, e Paulo pregou, né, sobre o Deus desconhecido, não foi em Éfeso, foi na Grécia. E esse livro fala que em todas as culturas a remissão, a salvação é com derramamento de sangue. Era sangue de animais, ou sacrifício de sangue, mas em toda a cultura a remissão só ocorria por sangue. Então nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Lembra que eu falei lá atrás? Que Deus traçou o plano porque na sua presciência ele sabia que o homem ia pecar. Então, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Dê glória a Deus aí, porque ele se manifestou por amor de você, irmã Vera, irmão Alencar, irmã Socorro, Maria de Socorro, aleluia, irmã Lúcia lá do Ceará, irmã Maria lá do Acre, irmã Eliana lá de Manaus. Deus se manifestou por nós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou também para a nossa salvação, para a nossa vitória. E lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ou seja, não desista, ainda que joguem vocês para os leões. Não desista, porque assim como ele venceu, vocês também vencerão. Purificando as vossas almas pelo Espírito, de novo a palavra Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amor fraternal, aleluia, filéu, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Meu Deus, o que é amar ardentemente? É amar intensamente, é amar a ponto de dar a vida pelo irmão. É o amor que Deus coloca em nosso coração, sendo de novo gerados, mais uma vez essa palavra, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Palavra de Deus, ô glória, viva e que permanece para sempre. Eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Escreva aí nos comentários: eu amo a Bíblia. Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Combinando com Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e as intenções do coração. Está acabando, gente. Só faltam 2 versículos. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra de Deus, aleluia, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia. É bom demais ser crente. É bom demais acreditar nessa palavra. Obrigado, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda carta, ele se apresenta como Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele também diz que é presbítero com os outros. Pedro realmente, que era um homem de um temperamento muito forte, se torna um grande servo, um grande homem de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Amanhã, 1 Pedro capítulo 2, glória a Deus. Obrigado, Radassa, pelos inscritos. Nós estamos já com quase 7,5. Vamos chegar rápido aos 8.000, aos 8K. Louvado seja o nome do Senhor. E são 59 livros, só falta 7. Jesus da glória. Que coisa linda, só faltam 7. Oremos pelo Brasil, que o tempo está avançado. Deus amado, em nome de Jesus, abençoe a nação brasileira. E em nome de Jesus, cumpra a tua palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem. Estamos debaixo dessa promessa. Eu te peço então, julgue os inimigos de Israel e abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. A Daça vai dar um alô para você e eu vou encerrar. Tchau.